Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Paulus. Eu sou a Roberta Molina, da equipe de comunicação da Paulus, e mais uma vez, hoje nós vamos contar histórias. Afinal, somos histórias. Contamos e recontamos histórias o tempo todo. Jesus, em suas pregações, propõe conhecimento da palavra de Deus através de reflexões sobre a vida, identidade, cristianismo e, inclusive, a sua forma de pensar sobre a minha e a sua história. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o padre Rodrigo Rodrigues. Ele é membro da Diocese de Osasco, pós-graduado em Mariologia e autor da obra Maquiagem Espiritual, Você Está Livre dessa Ameaça. Ele já deve estar entrando por aqui. Enquanto isso, eu vou dando as boas-vindas para todos vocês que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês por aqui, Varlete, Fátima Meirelles, sejam todos bem-vindos. Padre Rodrigo chegou, seja bem-vindo, padre. Muito obrigado. Que alegria ter o senhor por aqui. A alegria é toda minha. Para a gente falar de um tema tão importante, né? O padre Rodrigo, que trabalha muito com a juventude. Aliás, padre, eu queria começar, eu já apresentei o senhor, né? Enquanto o senhor estava entrando. Também vou dando boas-vindas para quem está chegando agora. Hoje nós vamos falar, o tema da nossa live é maquiagem espiritual, e nós vamos conversar com o padre Rodrigo Rodrigues, né, que é membro da Diocese de Osasco, pós-graduado em Mariologia e autor do livro que é título, que é tema da nossa live de hoje. Padre, esse mesmo, é esse livro. A gente também vai mostrar aqui para vocês, né, o livro, além do padre estar com ele em mãos, a gente também vai incluir aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou perguntando para o padre, o senhor que tem um trabalho com a juventude, eu gostaria de saber como que tem sido esse trabalho, né, nesse período em que vivemos tão distante um dos outros. Está aí o livro, gente, esse é o livro Maquiagem Espiritual, Você Está Livre dessa Ameaça. Daqui a pouquinho, a gente vai entender um pouquinho por que o título, por que esse tema. O padre Rodrigo vai explicar tudo para a gente. Bom, padre, enquanto isso, eu queria que o senhor explicasse como é que tem sido esse trabalho com a juventude, especialmente nesse momento que nós estamos tão distantes uns dos outros. Bom, eu acredito que este momento tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado muito bom. O lado ruim é esse distanciamento, o lado ruim é toda hora ficar escutando, fique em casa, porque tem um vírus traiçoeiro que nós não sabemos onde está, com quem está contaminado, quem é portador, quem não é. Então, é um momento de assombro muito grande, é um momento, aquilo que é desconhecido amedronta, causa um espanto em nossas vidas. Mas, por outro lado, tem sido uma oportunidade muito grande para redescobrirmos coisas que estavam esquecidas. Não mais a proximidade dos grandes encontros, dos grandes momentos, mas a proximidade do relacionamento do dia a dia, dos pequenos encontros, das pequenas coisas, ali dentro da própria casa, dentro da própria família, um enfrentamento que muitas vezes nós fugimos tantas vezes, e agora nós somos obrigados ao desafio de olharmos uns para os outros dentro de casa, dentro da família. E o livro Maquiagem Espiritual trata muito disso, dessa descoberta, dessa valorização de si, da valorização do outro que está muito próximo, do próximo que nós podemos alcançar com as nossas mãos, com o nosso olhar, com a nossa palavra, e não tanto esse espírito até muito aventureiro. Tem uma certa passagem do livro que eu digo bem assim: do que adianta ser missionário na África, querer ser missionário lá longe, se eu tenho missão dentro da minha casa? Se eu tenho missão com o meu pai, com a minha mãe, que me desafia, se eu preciso evangelizar ali dentro do meu lar. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, eu tenho pedido muito para que esse espírito jovem ele seja despertado dentro de nós. Claro que o livro ele foi escrito
para um público, ali eu fiz um recorte dessa vez, não foi para um público abrangente. Só que todos nós, pela virtude da palavra de Deus, nós somos convidados a essa juventude diária. O Evangelho, a palavra de Deus, rejuvenesce a nossa vida. Então, nesse tempo de pandemia, de dificuldades, todos nós somos convidados a despertar este jovem que existe dentro de nós. E este jovem que requer um cuidado. Jovem é tido muito como aquele que quer quebrar regras, desobediente, e todos nós queremos quebrar regras nesse tempo. A gente já não aguenta mais ficar dentro de casa, não aguenta mais escutar na televisão que esse vírus não acabou. A gente quer voltar para a vida, voltar a fazer o que nós fazíamos. Então, o que eu tenho pedido a todo mundo, calma, tranquilidade, paciência, o que a gente pede para todo jovem. Calma, não é o tempo, vamos com calma, com tranquilidade. Olha, não ultrapassa tanto esse limite. Então, eu acredito que para esse momento o livro cai como que uma luva, né, para todo mundo dizer, calma, calma, jovem, vamos com calma, porque todos nós queremos sair, todos nós queremos expandir os sentimentos que nós nutrimos no coração, né? Ô, padre, como é que o senhor tem tido esse contato com eles? Eles têm ido à procura do senhor, ou o senhor mantém um cronograma de atividades, algo que pode estar se conectando com esses jovens? Como tem sido esse trabalho? Olha, eu nunca fiz tanta live na minha vida como nesse tempo. E ele mesmo pede, padre, por favor, faz uma live comigo. Eu estou fazendo uma novena, eu estou fazendo uma semana de formação, então eu tenho procurado, assim, tem dias que eu faço 3 lives pela manhã, à tarde, à noite, então o dia preenche de tanta live, e muitos me chamam pessoalmente, outros ligam, mandam mensagens, e é assim que nós temos feito, né? Nós temos preenchido este tempo, que parece muito vazio, mas dá para preencher, com certeza. E então, para que as pessoas possam entender, por que o título do livro, Maquiagem Espiritual? É um título que causa algumas dúvidas, né? Chama um pouco a atenção. Lógico. Eu mudaria a pergunta, por que não maquiagem espiritual? Por que não maquiagem espiritual? Porque esse livro ele não teria o título Maquiagem Espiritual. Ele teria o título de tudo aquilo que, no finalzinho, eu termino sempre dizendo, e agora? Né? E agora? É com você. Então, o livro teria esse título, né? E agora? É com você. Só que eu falei, puxa, mas fica assim vai ficar muito vago. Eu vou utilizar esse questionamento, esse desafio e este compromisso, mas eu preciso buscar alguma coisa que cause um impacto, né? Um impacto maior. E o que aconteceu? Um jovem conversando comigo, ele disse bem assim, padre, eu sofri a maior decepção da minha vida. Eu me apaixonei por uma jovem pela internet, estava conversando com ela, e uma moça muito bonita, mas padre, muito bonita, assim, com todos os enfeites do jovem, o jovem falando para mim, e eu prestando atenção, né? E eu falei, mas por que você se decepcionou? Você era tão linda desse jeito, meu amigo? Ele falou, padre, no dia do encontro, quando eu cheguei no encontro, eu me decepcionei, porque ela estava sem maquiagem, ela estava sem todos aqueles penduricalhos, e não era a pessoa por quem eu me apaixonei. Eu falei, pronto, maquiagem espiritual, veio na hora, mas assim, foi um insight na hora para o livro. Eu falei, meu Deus, tem tudo a ver com o que eu estou escrevendo, maquiagem espiritual. E aí acrescentei, né, você está livre desta ameaça, porque nós não estamos livres disso. Nós, muitas vezes, criamos uma expectativa, até mesmo em relação à espiritualidade. Nós queremos nos tornar, assim, um super-herói da espiritualidade, um super-herói do segmento a Jesus Cristo, até mesmo querendo imitar o santo tal, a santa fulano, o santo Beltrano, e aí nós caímos numa decepção muito grande, porque eles viveram a entrega deles a Jesus, eu tenho que olhar para eles, mas eu preciso palmilhar o meu caminho e viver o meu relacionamento com Deus. Não tem repeteco, né? Na vida cristã não tem repeteco. Deus sabe contar até 1. Do jeito que ele chega na minha vida, ele não vai chegar na sua vida, Roberta. É diferente.
porque ele sabe que nós temos temperamento diferente, a minha história é diferente da sua, ela pode se assemelhar um pouco em algumas coisas, mas Deus, ele tem uma maneira totalmente diferente de falar comigo e falar com você. Deus fala o idioma que nós compreendemos, ele não fala diferente, né? Ele não vai falar para mim, ele não fala para você igual para todos nós, ele fala diferente ao meu coração, ele fala diferente ao seu, não tem como. Então, por isso, maquiagem espiritual. Muitas vezes nós maquiamos tanto a espiritualidade que deixamos de viver aquilo que é essencial para a nossa vida. Cada um com a sua realidade, né? Deus conhece o nosso íntimo, né? Então, o importante é que a gente seja de verdade, seja aquilo que nós somos, mostremos realmente a nossa essência, né? Exatamente, é o que diz aquela música, ado a ado, cada um no seu quadrado, não tem jeito, não tem jeito, é a unidade, todos nós buscamos a Cristo, mas há uma diversidade, né? Há uma diversidade de entrega. O jardim é bonito por quê? Porque existem várias espécies, né? Várias espécies. Por que o mundo é tão bonito? Porque ele tem os seus vários coloridos. Se fosse tudo muito, não dá, né? Não dá. Tudo muito igualzinho, uniformizado, não funciona. Né? Exatamente. Recentemente até nós falamos aqui sobre o santo surfista, tá até o livro dele, né, ali, que é o Guido, sim, e ele traduz muito isso que o senhor está falando, né? Ele viveu a espiritualidade dele da forma dele, sendo médico, sendo surfista, nunca deixou de ser aquilo que ele realmente gostava de ser, né? Exatamente. E sem deixar de viver a santidade, o compromisso, a responsabilidade, o amor a Deus, o amor ao próximo, porque é tudo isso que diz o livro, assim, não é uma espiritualidade, então eu crio a minha espiritualidade. Não. Existem regras, e quem dita as regras é a igreja, e ponto final. Só que como essas regras vão chegar em minha vida para que eu coloque em prática, regra nunca é para amarrar, nunca é para colocar cabresto, mas é para a liberdade. A carta aos Gálatas diz, é para a liberdade que Cristo me libertou. Então, eu estou liberto. Então, eu posso viver essa liberdade na responsabilidade, tirando todo o excesso de maquiagem espiritual da minha vida. É feio demais quando você vê uma pessoa ali lotada de maquiagem, falando, meu Deus, parece um boneco de cera, que troço é isso? Desengonçado. E muitas vezes nós vemos um pouco disso em matéria de espiritualidade. A pessoa se maqueia tanto que você fala, meu Deus, se ser santo é isso, eu nunca vou alcançar esse troço, porque eu não sou esse boneco, eu não sei ser esse boneco essa pantomima tão cheia de coisa, não tem como, né? Falando em compromisso, em verdade, em santidade, né? Antes de começar a leitura da obra do Senhor, nós encontramos ali um termo de compromisso, se é assim que eu posso chamar, o senhor me corrija se eu estiver errada. Eu vou até pedir, a gente vai colocar aqui do ladinho esse termo, para que as pessoas possam acompanhar também. E eu gostaria de saber o que o senhor pensou e qual a intenção do senhor com essa proposta para o jovem firmar esse compromisso, né? Tá aí, gente, o termo de compromisso. Sim. É um termo que afirma, né, o caminho eu não consigo ver direito, que está bem pequenininho, mas que afirma esse compromisso com Deus, e depois o senhor coloca uma proposta ali da pessoa realmente assinar embaixo, né? Exatamente. Roberto, é o seguinte, eu acho um desrespeito com quem perde noites e noites e noites para escrever alguma coisa, e aí quem vai fazer uma leitura faz uma coisa desinteressada. Eu, quando leio um livro, eu tenho maior respeito, eu tenho maior cuidado, porque alguém se dedicou, alguém, sei lá, deixou de tomar café, de almoçar, de passear, de dormir um pouco mais, porque eu sou assim, quando eu estou mergulhado numa obra, eu esqueço daquilo que é essencial para a vida, dormir, tomar café. Se me vem uma ideia, eu largo tudo e mergulho naquilo. Então, eu tenho um compromisso muito grande para com quem escreveu, sabe, derramou a própria vida, e eu quero que aquilo, de alguma maneira, o livro me sirva de missão, ele tem que mudar a minha vida, porque eu vou sentar, eu vou querer compreender o porquê que o autor colocou aquela coisa, meu
Deus, mas que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Mas não pode ser assim, eu leio uma coisa, depois eu deixo esse livro para lá e ele não acrescentou nada em minha vida. Então, eu coloco aqui um compromisso jovem, né? A pessoa tem, antes de ler o livro, ela tem que ter esse compromisso, senão eu não quero nem que ela leia. Ah, padre, mas eu comprei, o livro é meu. Não, nada disso. Não importa o seu dinheiro, não importa o que você comprou, você tem que ter esse compromisso para ler o livro, porque senão ele não faz sentido. Você precisa ler compromissados, dizendo assim, eu tenho que tirar alguma coisa disso aqui para minha vida. Eu preciso, quando eu terminar esse livro, alguma coisa tem que ter mudado, alguma coisa tem que ter modificado o meu coração, e por isso eu coloco aqui esse compromisso, né, diante da palavra de Deus, da devoção a Nossa Senhora, do ser católico, professando as verdades do Salmo do Bom Pastor, e depois termina assinando, né? Termino com esse compromisso, sabendo que, e aí eu coloco bem assim, eu creio que nada me faltará. Quer dizer, tem gente que pensa nessa frase como se ela fosse uma coisa mágica. Tá certo. Tem gente que pensa, se nada me faltará, é abundância. E o nada me faltará é o seguinte, para hoje nada me falta. Olha, eu tenho uma água, eu tenho uma mesa que me coloca nessa água, eu tenho livro, eu tenho um celular, eu tenho você do outro lado e as pessoas. Nada está me faltando, eu não preciso de mais nada para esse momento. Então, essa conclusão que nós devemos ter. Para cada dia, Deus ele vai providenciar, ele não vai deixar faltar para cada dia. Talvez amanhã eu precise de um pouquinho mais do que eu não estou precisando hoje, amanhã eu preciso de um pouquinho mais. Se eu compreendo isso na minha vida, eu vivo na maior tranquilidade do mundo, sem ficar reivindicando, sem querer tanto conforto, tanto luxo, porque Deus providencia a cada dia o necessário. Maravilha! É isso, a gente tem que viver com essa fé, né? A gente tem que acreditar nesse necessário. E às vezes é exatamente como o senhor falou, quando a gente fala nada me faltará, a gente pensa grande, mas Deus é simples, né? E se a gente aprende a valorizar a simplicidade, a gente vive melhor, né, padre? Com certeza. Eu sei o que é duro que eu vou dizer agora, e assim, é uma comparação que muitas vezes escandaliza, mas eu gosto de dizer, até nós estamos vivendo alguns dias muito frios. E a gente sabe que nós temos tantos irmãos de rua, não tem como, os irmãos que estão em situação de rua, meu Deus, quando é que nós vamos conseguir acabar com isso? Não sei nem se vamos conseguir, é uma luta, talvez outras pessoas consigam, eu e você não consigamos ver essa grande graça. Mas até naquele papelão ali que cobre aquelas pessoas, eu vejo nada nos faltará. Naquele dia, nada faltou para aquele irmão, porque Deus se fez misericórdia naquele papelão que alguém providenciou, naquela marmita, sabe? Naquele que parece nada para muitos, mas é tudo para aquela pessoa, é tudo que ela precisava, é a necessidade para aquele momento, para percebermos o quanto nosso Deus é misericordioso, quando parece que nós não merecemos, parece que, olha, não vai dar certo, vem Deus e oferece aquilo que a gente nem vê, aquilo que era assim, é um toque, é um carinho de Deus, né? Um carinho de Deus muito grande para a nossa vida. E olha, tem bastante gente aqui já fazendo alguns comentários. A Rosa está dizendo que já quer ler esse livro. O Mário Meirelles está dizendo assim, ó, será que no final da live ele vai dar uma canja, pois ele canta muito bem? Canja não tem hoje, é só de galinha. Olha o Mário Meirelles denunciando aqui, né, que o senhor... A Ariane está dando boa tarde. A Fátima está dizendo que as lives estão preenchendo um tempo que é muito precioso. Ela disse que ela nunca assistiu tanta live, mas que está sendo ótimo. Karina Pereira está dizendo, esse título tem uma complexidade com um certo ditado popular. Quem vê cara não vê coração. Maquiagem distorcida das pessoas. Boa colocação, pois né? É verdade. Eu acrescentaria outro, por fora Bela Viola, por dentro Pão Bolorento, que eu utilizo também no livro. Eu faço uma crítica, uma desconstrução com isso. Porque do que adianta esse cuidado? O jovem pensa muito no cuidado externo, né? Eu tenho que estar bombado, eu tenho que isso, ter tatuagem, ter não sei o quê. Tem uma parte que eu falo muito sobre essa questão de tatuagem.
se é pecado, se não é, porque os jovens vêm para esse lado, né? De perguntar, é pecado, não é? Ah, padre, então dá um spoilerzinho aqui. Não, tem que ler. Eu não vou dizer sobre isso, tem que ler. Eu estou aqui suscitando uma vontade, aguçando essa coceirinha. Tem aqui aquilo que a igreja nos ensina. Eu acho muito pobre da nossa parte ficar sempre nesse campo do é pecado, não é? Sabe, eu tenho que. Se eu faltar à missa tal dia é pecado porque é preceito ou não, eu vou mais além. Eu digo assim, olha, nós precisamos ir à missa, cumprir os preceitos por amor. Eu não posso cumprir preceito porque o Papa me pede, porque tem um documento, alguma... Não, meu Deus! Eu não posso me obrigar a nada porque alguém está me impondo. Eu vou porque eu amo. Ninguém diz... Eu não rezo missa todos os dias porque o Papa ou o Bispo colocou um chip em mim no dia da minha ordenação. Eu rezo porque eu amo. Eu rezo porque eu tenho necessidade. Eu rezo porque eu não sei viver sem a missa. Do contrário, não tem sentido nenhum essa espiritualidade. Do contrário, seria maquiagem espiritual. Né? E é aqui que nós vamos aprofundando o conteúdo do livro. O padre, o senhor falou que não quer dar spoiler, tudo bem, vou respeitar, mas lá no início do livro tem algo que me chama muita atenção, que é como se fosse um resumo que o senhor coloca ali, dizendo que já viu jovens depressivos, sem razões para viver, sem destino, sem meta, sem rumo. O senhor fala muito sobre esse tempo que o senhor, como padre, trabalhou com jovens, né, e algumas contradições ali, e é muito forte aquilo. E no livro, o senhor traz, são 10 reflexões, né? E essas reflexões foram escolhidas de acordo com essas vivências com jovens? Olha, Roberto, é o seguinte, eu completei 10 anos de padre o ano passado, e eu já escrevi muito, e embora eu tenha lidado muito com jovens agora eu estou com 11 anos, já estou velhinho, já daqui a pouco é hora de aposentar, e embora eu tenha lidado muito com jovens, pregado retiro, tudo acompanhado, eu nunca tinha escrito algo assim tão pontual, algo tão direcionado para jovens. Eu falei, eu tenho uma dívida com essa molecada, pelo amor de Deus, como é que eu vou pagar essa dívida com jovens? E aí eu falei, por que não celebrar os meus 10 anos de padre oferecendo um presente? Eu falei, eu quero oferecer um presente aos jovens, nesses 10 anos. Eu acho que foi assim, algo muito inspirado por Deus. Falei, não, eu preciso fazer dessa forma. E aí foi quando surgiu a ideia de convidar o Hugo, da comunidade Colo de Deus, para fazer o prefácio, ele que lida tanto com os jovens. Eu falei, Hugo, me ajuda, o que você acha? E ele amou a ideia, falou, padre, tem que ser, não sei o quê. Eu falei, tá certo, mas você faz o prefácio então, né? Porque assim, a gente joga isca e puxa o peixe. Eu falei, então você faz o prefácio. Lógico. Eu não quero estar sozinho nessa embarcação, vamos junto. E realmente foi assim pensado, foi escolhido a dedo cada uma das reflexões, cada uma das histórias, porque cada reflexão ela parte de um texto bíblico. Depois do texto bíblico, ela tem uma ilustração de alguma coisa, alguma história que marcou a minha vida, porque eu acredito que o evangelho ele precisa ser traduzido naquilo que é simples. Uma coisa é uma formação, uma coisa é uma aula, só que eu acredito que quando a gente vai fazer uma homilia, nós vamos fazer uma pregação para algumas pessoas, vamos colocar um conteúdo que não é para teólogo, não é para quem quer se aprofundar. Eu acredito que aquilo tem que falar muito tranquilo ao nosso coração, tem que ser suave, né? Tem que ser muito suave, tem que ser uma conversa. Quando eu pego um livro que eu não quero que ele suscite em mim estudo, que eu tenha que pensar muito, eu quero pegar um autor que ele vai fazer uma massagem na minha vida, que ele vai me curar com aquilo que ele está escrevendo. E foi exatamente isso que eu busquei fazer. Para quem ler o livro vai ver que é o padre falando diretamente com você.
Eu acho interessante das pessoas que me conhecem e sabem da maneira que eu prego, da maneira que eu gosto de fazer brincadeira, tudo falam, padre, meu Deus do céu, eu sinto até o senhor puxando minha orelha, o tom da voz, eu escuto o tom da voz aqui, porque eu busquei exatamente colocar assim, como se fosse eu contando histórias, porque eu escutei tudo isso da minha avó, então eu quis transmitir, fazer sangrar a minha alma, devolver, é uma devolutiva de tudo aquilo que eu recebi e me fez tão bem. E se me fez tão bem, por que não fazer bem a outras pessoas? Porque chegou a hora de mostrar o quanto me fez bem ter uma pessoa me contando histórias e traduzir isso de maneira espiritual, de maneira teológica, amparado na questão bíblica. Ó, minha avó não teve teologia, ela não teve psicologia, nada desses estudaiada que eu fiz, não teve nada disso. Mas como ela foi minha catequista, como ela me catequizou com essas histórias simples que hoje eu conto através de conteúdo teológico, experiência de vida, conteúdo psicológico, e assim, fazendo uma trama com tantas outras coisas. O livro é uma trama mesmo, né? Ele está falando da avó dele e ele oferece esse livro, né? Dona Hilda Rodrigues. Exatamente. O senhor oferece Queridíssima, para meu ela esse Deus do livro. céu, meu pai do céu. Ai, quanto amor, meu Deus. Eu acho que antigamente, né, Jesus já trabalhava muito por parábolas, né, já pregava muito por parábolas, e acho que os nossos avós, eles traziam muito, a gente tem essas memórias afetivas, essas histórias, ontem, inclusive, na live de ontem a gente falou sobre memórias, né, e os nossos avós, é impressionante como antigamente tinham contos e, enfim, hoje a realidade, ela é mais dura, né, com a gente. A minha avó não sabia ler nem escrever. E assim, ela foi minha primeira pedagoga, ela foi minha primeira catequista. Ela me ensinou coisas que eu não aprendi e não vou aprender nunca com um livro. Porque uma coisa é inteligência, outra coisa é sabedoria. Inteligência é o exercício, é o esforço de compreender o que está aqui. Agora, a sabedoria, só a vida nos dá. É convivendo com pessoas. E eu digo isso no livro. É muito bom ser inteligente, é muito bom. Hoje nós vemos os jovens aos montes citando o pensador tal, o santo tal, não sei o quê. Só que tá bom, isso é muito bonito. Só que se eu não vou para o campo da sabedoria, com o que o meu pai, a minha mãe ou a minha avó, como eu sempre digo aqui no livro, ou pessoas que marcaram as nossas vidas, deixaram impregnado em nós, não tem sentido, fica uma coisa muito vazia. Quando eu acredito que ganha uma responsabilidade, uma transformação ainda maior, quando você prega um conteúdo que você coloca a sua experiência, é diferente. Quando você escuta alguém dizendo bem assim, eu vivi essa passagem do Evangelho, eu posso dizer que ela está na minha vida, que eu vivi, que eu experimentei isso, que realmente Jesus esteve ali comigo. Muda, é diferente. Muda. E é isso que fica, é isso que transforma a vida das pessoas. A nossa recepção foi exatamente outra, né? este exercício que eu coloquei aqui neste livro. Eu convivi nesses 10 anos com pessoas assim, com jovens muito bons, muito santos, com outros nem um pouco santos, assim, terríveis, complicados, só que eu não quis desistir de nenhum deles. Alguns disseram assim, não quero mais saber, saíram batendo o pé. Eu falei, filho, você quer ir? Vai, tchau, que Deus te acompanhe. Depois de tanto tempo voltaram, assim, muitos até com o bebezinho no colo, padre, abençoa aqui, e assim, e eu acredito que o melhor de tudo foi quando eles voltaram, só o meu olhar para eles já disse tudo, eu não precisei dizer mais nada, porque eles saíram batendo o pé e voltaram. Se voltaram, é por arrependimento, mas, em primeiro lugar, voltaram porque a gente não volta por qualquer motivo, a gente volta porque sabe que ali tem alguém que nos ama. A gente só volta para quem nos ama. Você não vai voltar para quem te aponta, para quem te destrói, para quem fala mal de você,
para quem te maltratou. Deus me livre, só se for masoquista. Pelo amor de Deus, você volta para quem te ama. Porque quem diz que corrigir, se você corrige, a pessoa sabe que é por... que você não corrige quem você não ama. Você não corrige quem você não quer bem. Não adianta. Eu mesmo sou assim. Se a pessoa não quer ser corrigida, fica pra lá. Agora, se a pessoa dá o mínimo de oportunidade, de brecha para ser corrigida, eu entro com tudo. Eu vou com tudo, falo. Tira esse excesso dessa maquiagem aí que tá demais. Tá complicado isso daí, você vai se complicar na vida. E quando eles voltarem, quando muitos até hoje voltam, puxa, é momento de celebrar, de falar, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vamos conversar, dá um cheiro aqui, toma um cheiro aqui e vamos caminhar, né? A Ariane, ela está dizendo que ela perdeu o início da live e ela diz até que talvez a dúvida dela já tenha sido comentada na apresentação do padre. Ela gostaria de saber se o livro é direcionado especialmente para os jovens ou alcança todos. Não, como eu disse, eu tinha uma dívida, está paga, ela está aqui impressa, escrita, assinada com os jovens, mas eu coloco aqui no livro, ele vai muito além de uma proposta de idade. Eu não penso em juventude como idade, eu penso no jovem como aquela pessoa que a todo dia, a todo instante, permite que o evangelho chegue na vida dela e transforme. Até porque eu vejo pessoas de tanta idade que são tão jovens e tantos jovens que já são tão velhos. Pois é. Tão velhos, cansados, reclamões, ranzinzas, nada presta, nada tá bom, sempre o pai e a mãe que é o problema. E eu vejo assim, pessoas assim tão maravilhosas, com uma certa idade. Eu tenho percebido isso nesse tempo, Roberto. Muitos jovens reivindicando, a igreja está fechada, tiraram a nossa missa, meu Deus, aquela coisa nada toda, porque que falta de fé, os bispos não têm fé, os padres também não, que não sei o quê. E os idosos assim, padre, nós estamos rezando. Padre, nós estamos juntos. Padre, conta com a minha oração. O senhor não está sozinho. Não sei o quê. Meu Deus, eles são muito jovens. Eles são uma belezinha, meu Deus. Olha que maravilha. Então, quer dizer, é o evangelho ali realmente arraigado. É o evangelho que... é a semente que caiu na terra boa e está produzindo. Então, o livro é esse despertar para todo mundo. O livro é esse despertar. O livro, para quem gosta de figura, de colorir, ó, tem até oportunidade, tem figura, né? Teve muita gente que adquiriu o livro e mandou para mim assim, tudo colorido. Falei, olha, eu tenho um livro colorido. Eu falei, mas como assim? Né? A pessoa coloriu, olha, tem aqui, eu pedi para um ilustrador, olha que maravilha, que coisa boa. Né? Então tem figuras ilustrando o que a gente pensou. Então, até a criança consegue pintar isso daqui. Até para a criança vale a pena, até para quem não sabe ler. Pelo menos vai colorir, vai fazer um trabalho lúdico aqui. Então, é para todas as idades. Meu Deus, é para quem quer ser jovem. Pronto, Ariane. Agora é só adquirir o livro. Ô, padre, eu vi o resultado de uma pesquisa e teve um dado que me chamou muita atenção e eu queria compartilhar com o senhor. Recentemente, Sim. O Conselho Nacional da Juventude, em parceria com a representação no Brasil da Organização das Nações Unidas, fez uma entrevista com 33.688 jovens, entre 15 e 29 anos. E um dos dados, o dado que me chamou realmente a atenção, é que 48% desses jovens acreditam que devem ter mais atenção das relações humanas e de solidariedade. E como que nós, como igreja, né, me incluo e as pessoas que estão nos assistindo também, podemos estar atentos e colaborar com essa necessidade, já que 48% é um número muito grande, né? Com certeza. Eu trato, como você já disse, bem nas considerações iniciais do livro, eu trato sobre esse dilema. O livro, ele também nasceu porque eu trabalhei com duas dificuldades muito grandes nesses 10 anos de paróquia.
Eu vi jovens que tiraram a própria vida. Eu trabalhei com jovens E que frequentavam a estavam à igreja. frente de retiros. Hã? E que frequentavam a igreja. Exatamente, jovens que estavam à frente do grupo dos jovens. À frente. Imagine, você ter uma reunião com a pessoa às 10 horas da manhã, tomar café, bater papo, dar risada, fazer planos, e à noite, às 22 horas, a pessoa tirar a vida. Você vai ver que no livro ele tem um barquinho, eu fiz questão de ter um barquinho aqui. Esse barquinho, eu aprendi a fazer barquinho de papel com 35 anos de idade. Eu não sabia fazer. E aí, num retiro que eu preguei para os jovens, eu pedi para que cada um deles escrevesse aqui no barquinho o nome deles. E esse barquinho eu fiz questão de compor a capa do livro, né? De compor a capa do livro. Tanto que quando quem adquiriu o livro vai olhar aqui e vai ver um monte de nomes, assim, de jovens que escreveram seus nomes, deixaram impresso aqui o nome. E uma dessas moças também, que escreveu, um dos jovens aqui, ela também cometeu suicídio. Então, assim, para mim, eu falei, meu Deus do céu, é impossível, como é que pode? Gente que estava ali do lado, pessoas que estavam, que dividiam, que planejavam, que mostravam uma felicidade exterior, uma maquiagem espiritual, de uma hora para outra, tudo se perdeu, eu não tenho mais esses jovens comigo, meu Deus. Então, a gente vê o quanto que isso é urgente, o quanto que isso é necessário, e parece que a igreja não tem uma opinião, que a igreja não tem opinião, a igreja tem uma verdade, que a igreja não tem uma verdade acerca disso tudo. E nós temos, diante de uma constatação como essa, de pessoas que não encontram mais sentido na vida, meu Deus, a juventude é a idade do sentido. É a idade da expansão, da criatividade. E a gente tem até que dizer, calma, você está indo muito, vamos com calma, né? Haja vista lá Lucas 15, né? Do filho pródigo, né? Toda aquela coisa do jovem, né? De ter sonho, de largar tudo, de abandonar a casa do pai, o rebelde sem causa, né? Então, a igreja olha para isso com muito carinho, com muito cuidado, vê a dor da juventude, principalmente num tempo como esse. Eu imagino um jovem olhando para a vida dizendo, meu Deus, já estava difícil antes dessa pandemia, e depois dessa pandemia, como que será a minha vida? Assim, eu não vou ter oportunidade, o que eu tenho que fazer, né? O que eu quero dizer a todos os jovens que nós vamos ter que reinventar juntos, nós vamos ter que viver o novo tempo, né? O novo normal. Porque eu vejo algumas pessoas dizendo, eu não vejo a hora de voltar tudo ao normal. Normal? Não, será, o normal né? já não existe mais, está tudo estranho, está tudo complicado, está tudo diferente. Você sai na rua, todo mundo mascarado, você não vê mais a cara de ninguém, uma coisa meio estranha. Então nós vamos ter que reinventar, nós vamos ter que reorganizar tudo isso. Eu acredito que vai ser um trabalho ainda maior, porque quem já estava fragilizado está mais fragilizado ainda. Todos nós estamos no mesmo barco, estamos, mas a tempestade atinge cada um de maneira diferente. Sempre foi assim. Sempre foi assim e sempre será. Sempre será, porque nós somos seres individuais. Apesar de Deus querer que vivamos o coletivo, a comunhão, como eu disse, Deus sabe contar até um. Nós somos únicos. Quando Ele me fez, Ele jogou a forma fora. E depois Ele, de outra forma, Ele fez a Roberta, e assim por diante. Até os gêmeos, né? Não são iguais, são diferentes. Pode ter aparência, mas são diferentes em temperamento. Isso é na história, isso é na vida. O que nós precisamos compreender, e uma coisa que eu utilizo até uma frase do nosso querido Papa Emérito, o Papa Bento XVI, dizendo assim, a juventude é a estação das esperanças. Isso está aqui no livro. Quer dizer, nós vamos
precisar descobrir o que é essa tal de esperança, assim, na pele, vivendo, no enfrentamento. Saber que a palavra que a igreja tem é a palavra de esperança. Nós precisamos corresponder a isso tudo. Quem se sente melhor, quem se sente não tão afetado nessa pandemia, vai precisar tirar forças de onde não tem, buscar essa força em Deus, colocar em prática aquela palavra, eu tudo posso naquele que me fortalece, e ajudar, ir ao encontro, e provocar mesmo. Eu fico com essa dívida, Roberto, assim, o que eu podia ter feito de melhor para que essas pessoas, eles estavam comigo pela manhã, e à noite colocaram fim na vida. O que eu podia ter feito de melhor? Eu me cobro às vezes. Eu sei que não foi culpa minha, mas eu falo, o que eu podia ter feito de melhor? Como que eu me considero devedor dessa situação, de alguma maneira, de alguma forma, eu tinha que ter dado uma resposta que eu não consegui, e sempre vai ser assim, mas eu acredito que a gente aprende com as experiências da vida, nós vamos ficando com muitas aspas no que eu vou dizer assim, agora, nós vamos ficando meio malandro, nós vamos aprendendo a malandragem da vida no dia a dia, né? Como diz o poeta, o caminho se faz caminhando, e a gente vai compreendendo, no meio do caminho, como agir, o que fazer, o que não fazer, como ajudar, o que atrapalha, sabe? Então, isso é muito importante para esse tempo. É o manejo, né? O padre, eu percebo, dentro até da maquiagem espiritual, talvez, não só a maquiagem espiritual, acho que em todos os âmbitos da vida, a gente é criado para ser fortes, né? Para sermos pessoas que a gente passa por cima, e aí a gente não mostra muito a nossa vulnerabilidade, né? Então, assim, eu quero me autoafirmar o tempo todo para dizer que eu sou forte, quem sabe meu problema é resolvido. Eu vou colocando aí a maquiagem, a máscara em cima de tudo que eu estou passando, e talvez eu como comunicadora, o senhor como padre, enfim, esse incentivo para a gente, principalmente nesse momento, incentivar as pessoas se estiver se sentindo frágil, vulnerável, mostrar mesmo que precisa de ajuda, talvez seja um caminho, né, para que não hajam situações como o senhor disse, não tem problema nenhum a gente se sentir fraco, não tem problema nenhum a gente precisar de ajuda, seja espiritual, psicológica, não tem problema nenhum a gente mostrar que a gente precisa de alguém nesse momento. Eu acho que isso é muito importante, porque o senhor falou assim, o que eu poderia ter feito, né, para aquela pessoa. Talvez a maquiagem dela espiritual ela estava tão maquiada, né, que ninguém conseguia perceber, e talvez se ela falasse, né, numa simplicidade que ela estava precisando, que ela estava com vazio, precisando de ajuda, mudaria tudo, né? Então, para homem, eu acredito que em matéria de espiritualidade, para homem é um pouco mais exigente. Por quê? Nós somos criados desde pequeno com os nossos pais até dizendo bem assim, homem não chora. Não pode chorar. Homem não pode chorar. E isso não tem nada a ver com virilidade. Quem disse que se eu chorar eu vou ser menos viril com quem não chora? Né? Quantos não choram pessoal, no meio das pessoas, mas choram no chuveiro escondido quando o chuveiro está ligado, que ninguém está escutando? E isso é pior. Né? Isso é pior ainda. Né? E eu acho um absurdo até nas mães, quando as criancinhas desde pequena, eu acho que é um crime desde pequeno, quando a criancinha começa a chorar, fala, engole o choro! Não, gente, pelo amor de Deus, deixa a criança abrir os pulmões, né? Deixa a criança chorar, claro, uma coisa é birra, outra, cada um vai saber aplicar a dose, cada mãe sabe a manteiga que o filho merece comer, né? Eu digo que muitas vezes nós somos tratados com muita dureza. Parece que assim, porque eu rezo terço, porque eu comungo, porque eu sou um homem de fé, porque eu sou padre, eu sou uma freira, um religioso, porque eu sou papa, porque eu sou bispo, eu não vou chorar, porque o que vão pensar de mim? Roberta, eu quero te dizer uma coisa, nesses 11 anos de padre, eu não me importo nem um pouco no que vão pensar de mim. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que sorrir, eu vou sorrir. Se eu tiver que ficar bravo, eu vou ficar bravo. Se eu tiver que dar uma bronca em alguém, eu vou dar uma bronca. Se eu tiver que abraçar, eu vou abraçar. Sabe, eu não me importo com a opinião alheia. Infelizmente, nós ficamos muito
preocupados com o que o outro vai achar. E se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Se for legítimo, Santo Agostinho diz o quê? Ame e faça tudo o que você quiser. Quer dizer, se estiver dentro do plano do amor, de que amor? O amor que é paciente, bondoso, compassivo, que não tem inveja, que não guarda rancor, que não se ensoberbece, que tudo crê. Aquilo que nós encontramos na Sagrada Escritura, em 1 Coríntios 13, se estiver dentro disso, meu irmão e minha irmã, se o amor for legítimo, olha, vai com fé. E que Deus te abençoe e que o Senhor te acompanhe, porque como diz São João Paulo II, o amor nos explica tudo. A gente entende tudo, a gente compreende. Eu não preciso... constantemente alguns jovens dizem assim, padre, é pecado eu usar uma saia curta? Misericórdia, imagine eu com uma fita métrica medindo o tamanho da tua saia. Seria demais a doutrina da igreja se remeter agora a corte e costura, alfaiataria. Não, a última Fashion Week, pelo amor de Deus, nós estamos aqui para isso. Isso é questão de bom senso de cada um. Sabe, é questão de bom senso de cada um. E nós precisamos tirar esse peso e ter a coragem de dizer, de sangrar, de se derramar. Está aí o exercício da confissão, de um bom diretor espiritual. Se você está precisando de um psicólogo, até mesmo de um psiquiatra, meu Deus, está reconhecendo que a coisa não está muito boa, que a cachola não está funcionando. Ah, não, eu vou me curar com Deus, eu rezo aqui. As 1000 Ave Maria resolve? Tá, resolve por um lado, mas vai estourar pelo outro. Ah, mas não, o padre não está tendo fé. Meu Deus, não é que eu não estou tendo fé, é que eu convivo com isso há 10 anos e eu sei que algumas coisas fogem do controle. Não dá muito certo. Tem horas que é preciso tomar um remedinho para baixar esse humor todo. Tem hora que é preciso levantar essa contrição toda, está muito contrito, está muito apagadinho, e não é santidade não, você dá um up nessa vida aí. Isso tudo é com abertura, isso tudo é com entrega, isso é espiritualidade, isso é tirar um pouco da maquiagem espiritual que eu tanto trato no livro. Tem horas que, sabe, nós vamos colocando tudo na conta de Deus. E Santo Tomás de Aquino, um santo que eu gosto muito, ele dizia assim, graça pressupõe natureza, quer dizer, mudança de vida, não adianta eu só pedir a Deus, Deus, muda a minha vida, Deus, eu não aguento mais, eu tenho que mudar. Aí, o primeiro passo nós temos que dar, eu tenho que permitir a Deus chegar até a minha vida. Muda a minha vida, mas eu não dou acesso para Deus... sabe, mudar. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, padre, eu não aguento, a minha vida é uma bagunça. Sabe o que eu falo? Começa arrumando a sua cama, começa arrumando o seu quarto, porque quando o externo lado da tua vida estiver organizado, as coisas vão começar a se organizar dentro de você. As coisas vão sendo organizadas dentro da sua vida. Entendeu? Então, é no dia a dia essa espiritualidade e ter a coragem de dizer, seja para um amigo, pelo amor de Deus, se abra com alguém. Se você não consegue confessar com o padre da sua paróquia, confessa com outro, busque ajuda, pelo amor de Deus. Só não deixe esse monstro tomar vida dentro de você, porque ele acaba sufocando, não tem jeito. O Rafael Rocha, ele diz assim, vejo como muito importante nos grupos de jovens incentivar mais o olhar interior, fortalecer a vida interior como meio de fortalecer o senso de sentido e também buscar construir vínculos fortes e verdadeiros. Está dentro de tudo que o senhor falou, né, padre? Exatamente. Exatamente, esse compromisso é de suma importância. Eu abasteço a minha alma e eu coloco isso a serviço, porque de nada adianta tanto abastecimento, e aquilo tem que sangrar de alguma forma, aquilo tem que irrigar, tem que molhar de alguma forma, não adianta, senão a gente não aguenta. A Karine também fez uma colocação aqui, a Karine Pereira de Moraes. É um título bem interessante, por que não dizer intrigante para nosso tempo atual, até porque também muitas pessoas, mesmo integradas na igreja, não conseguem adquirir valores, principalmente espirituais.
Eu acredito muito que em tudo temos que estar bem no tripé espiritual, emocional e físico. A juventude é nosso espírito sempre alegre e renovado na presença de Deus em oração diária. Fiquei interessada em obter. Me fez recordar valores com minha avó, pois ela também foi minha primeira catequista. Que maravilha. Tá vendo? Coisa boa. O padre, falando em minha avó, falando no livro e nas mensagens, nós já estamos chegando no final da nossa live e eu queria pedir para o senhor ler uma reflexão para a gente, uma que, eu imagino que todas, né, são muito especiais, mas uma que se adequa bem ao momento que a gente está vivendo. Ó, vocês vão todos escutar a minha confissão, então. É a primeira vez que um padre se confessa com o povo. Eu só não admito penitência depois. Tem uma confissão minha aqui no livro. Ótimo! Estamos Façam atentos. o papel do sacerdote agora. Vocês vão ver como que é difícil. O livro diz assim: eu confesso para você que eu não gostava de tomar banho, mas minha avó não desistia, sempre querendo me convencer que era bom, querendo me moldar no caminho do bem, dizendo que era para a minha saúde, mas mesmo assim eu tinha feito um pacto com o Cascão. Brincava o dia todo na rua com a molecada, descalço no asfalto, soltando pipa, andando de carrinho de rolimã, brincando de lutinhas, refrescando na chuva. E no final do dia, voltava com o pescoço preto de sujeira, mas não queria tomar banho. E um dia, a vovó me contou, tinha um patinho, pequenininho, bonito, inteligente, amarelinho, que gostava de brincar, correr, cantar, saltar. Corria na rua com seus amiguinhos, mas não gostava de tomar banho. Vivia todo suado. Sua mamãe, preocupada, inventou-lhe uma canção. Pegando na esponja e no sabão, cantava na banheira. Já para a água, seu patinho, vamos nos lavar e com o sabãozinho vamos nos esfregar. O patinho ouviu a canção e escondeu-se debaixo da cama, mas a mamãe continuava a cantá-la com muita alegria. O patinho, curioso, quis ver o que fazia a mamãe no banho e... quaque! Gritou o patinho. A mamãe brincava e cantava, entretida com espuma. E estava mesmo a divertir-se. Que festa! Então, o patinho correu a mergulhar na banheira para cantar a canção e brincar junto com a sua mamãe. Ponto final na história. Não sei o que aconteceu, pois até hoje eu tomo banho todos os dias. O Cascão não faz mais parte da minha vida. Eu fui liberto. Chega uma hora que nós precisamos gritar aos nossos medos. Silêncio, cala-te, acorda, jovem. Isso nos pede o Papa Francisco. A igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser percorrido por vocês. Então o livro tem desse jogo. Vida, história, teologia, Papa, Sagrada Escritura, essa é a costura do Dona livro. Hilda. É verdade. Confissão. Confissão, essa história da Dona Hilda vai ajudar muitas mamães, viu? Olha só, tem mais gente participando por aqui. A Varlete está dizendo que normalmente nós temos dificuldades em nos mostrar como realmente somos, principalmente quando estamos mais vulneráveis, isso mesmo, foi o que foi falado aqui. Padre, tem muita gente participando. A Karine até deu uma resposta aqui à colocação do senhor. Ela disse, sinceramente, não conheci esse padre e gosto de ser verdadeira, mas ele sabe como se expressar e expor as coisas de uma forma que podemos interpretar as situações. É isso mesmo, Karine. Padre, gente, ó, pra gente finalizar... E é verdade, ó, tô limpinho, eu tomo banho, Cascão não vai fazer parte da minha vida. E olha que ele é verdadeiro, hein? O padre, para a gente finalizar, eu queria que se o senhor pudesse resumir para a gente qual que é a mensagem principal desse livro, né? A mensagem principal dessa obra. E lembrando, gente, que ela é indicada para jovens de todas as idades, tá? Exatamente. A ideia do livro é exatamente
que não sejamos cristãos em excesso. Jesus diz bem assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele nos faz esse desafio para que possamos trilhar este caminho que ele nos apresenta, é neste caminho que nós encontramos uma verdade, que é Cristo, sua doutrina, sua palavra que transforma a nossa vida. E ali nós encontramos o sentido. Muitas vezes nós encontramos as pessoas falando bem assim, puxa, eu não sei para que Deus me chamou, qual é o sentido da minha vida, sabe? Aí vira meio aquela hienazinha do Rei Leão, sabe? Ó céus, ó vida, ó azar, só reclamando, que parece que não tem o sentido da vida, mas eu preciso caminhar, eu preciso ter a coragem de seguir, eu preciso ter a coragem de ser impactado pela verdade, ainda que tarde. Eu gosto muito daquela frase de Santo Agostinho que diz assim, tarde te amei, ó beleza tão nova e tão antiga, estava dentro de mim, e eu te buscava fora, porque nós somos muito assim, de achar que o melhor está fora, de que o que está lá fora que é atrativo, e nós, nesse tempo, temos descoberto, né, que não, é o que está próximo, é o que nós temos assim ao nosso redor, que realmente faz sentido na nossa vida. Então, o livro, ele tem a proposta do livro é essa, de não sermos cristãos em excesso, tirar todo o excesso da vida e ficar realmente quem nós somos. Eu tiro todo o excesso. Quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou? Eu experimentei muito desse livro, eu reli esse livro nesse tempo de pandemia, quando eu tive que rezar a primeira missa sozinho, sem a participação do povo. Como doeu no meu coração. E eu escutei uma voz interior do próprio Deus que dizia bem assim, agora será entre eu e você. Porque no dia a dia da vida, nos excessos, você fica tão preocupado em mostrar para as pessoas, em se preparar para falar bem, para fazer aquele belo sermão, para rezar e tocar o coração das pessoas, que você não se preocupa tanto em rezar, em fazer essa experiência com Deus. E nesses 4 meses, como tudo mudou na minha vida. Sabe, no dia de domingo de Ramos mesmo, sempre me prepararam um ramo tão bonito. O meu ramo era sempre o maior, todo trançado. Esse ano eu tive um ramo desse tamanho, pequenininho. E como aquilo fez sentido na minha vida. Eu falei, meu Deus, é isso. Não é outra coisa. Tem que tirar esse excesso e ficar com o essencial. Muitas vezes nós pecamos pelo excesso e nos perdemos no essencial. Então, a proposta do livro é essa. Tire o excesso, fique com o essencial, porque não adianta, nenhum de nós estamos livres dessa maquiagem espiritual. Não adianta. Nós somos exibidos por natureza. Exibidos por natureza nós somos e não tem jeito. Que mensagem maravilhosa. Bom, gente, eu conversei com o padre Rodrigo Rodrigues, que é membro da Diocese de Osasco. Padre, muito obrigada. Ele falou para a gente sobre o livro Maquiagem Espiritual, Você Está Livre Dessa Ameaça. Vamos colocar o livro aqui novamente. Se o senhor puder mostrar também o livro para a gente, padre. Esse livro está disponível no site da Paulus, paulus.com.br, paulus.com.br, Maquiagem Espiritual, tá aí o livro para vocês. Maquiagem Espiritual, você está livre desta ameaça? Eu acho que essa live respondeu essa pergunta, né? Eu acho que todos nós não estamos livres dessa ameaça. Agradeço a todos vocês também que participaram por aqui. O pessoal está elogiando e agradecendo, padre, especialmente ao padre Rodrigo, que com tanta alegria, com tanta espontaneidade, trouxe para a gente esse momento muito grandioso e muito valioso. Muito obrigada. Sim. Gente, eu agradeço imensamente, Roberto, eu agradeço. Assim, eu não sei ser de outra maneira. Eu sou assim, espavitado. Muito bom. Então, perdão por qualquer coisa. Muitas vezes eu falo, meu pai, olha o que eu acabei de falar. Então, algumas pessoas até se espantam, né? Outras não, outras assim, meu Deus, olha o que esse padre está falando. É porque muitos não têm coragem, e a gente tem que ter coragem na vida de falar. Então, Deus abençoe a vocês, Deus nos livre de todo o excesso da vida que nós temos, somos exibidos por natureza
Não adianta, guarde isso. Se você está chegando agora, eu quero dizer, todos nós somos exibidos por natureza. A gente tem que tirar essa exibição toda e ficar com aquilo que é essencial. Mas o senhor tem a linguagem do jovem, né? Não teria como ser diferente. E aí eu quero deixar uma frase que ele disse aqui, que a juventude é a estação da esperança. Né, padre? A juventude é a estação da esperança. Gente, um abraço para todos vocês. Muito obrigada a todos pela participação. Padre, muito obrigada e até a próxima. Deus abençoe. Amém. O senhor também.